mas a indignação dele abriu espaço para o inimigo entrar e destruir não só a vida, mas todo de sua família. O que eu quero que você entenda, né, é que é importante você vigiar com os teus sentimentos, vigiar com aquilo que o inimigo fica soprando ali no teu ouvido. Existem pessoas que saem da igreja porque o inimigo fica ali, existem pessoas que perdem a salvação porque o inimigo fica ali, existem pessoas que perdem a aliança com Deus a tal ponto que entra em apostasia, que sai da presença de Deus de tal forma que vai até adorar outros deuses. Tudo isso porque uma semente plantada no coração do mal, a gente não identificando essa semente, aquilo vai tomando forma, aquilo vai crescendo. E é interessante que a gente olha essas sementes só pelo lado positivo, já reparou? A gente olha assim, não, a gente bota uma sementinha lá e a gente não tem noção do que está acontecendo, e aí tantas pessoas fazem boas ilustrações, e é uma verdade, de que uma semente boa, a gente acha que não está acontecendo nada, mas lá dentro está sendo produzido vida, e uma hora aquela vida sai, e todo mundo vê o que Deus fez. É uma verdade? É uma verdade. Mas dessa mesma maneira age o inimigo, que lança uma palavra, lança uma semente, e aquilo dali começa a fomentar dentro da pessoa, e a pessoa ela não vai percebendo, mas ela vai mudando. Fala comigo assim: eu tenho que perceber os meus comportamentos, porque se eu não percebo os meus comportamentos, eu posso começar a mudar de uma forma que não é positiva, e quando eu me atentar, já foi, eu já estou totalmente enlaçado pelo laço do passarinheiro. E é interessante que de repente esse homem aqui, ele não deveria ser um cara incapaz, ele não deveria ser um cidadão ruim de trabalho, ele não deveria ser incompetente, porque para ele chegar ao ponto de estar do lado do rei e ser um dos conselheiros, é porque ele chamou a atenção de uma forma muito positiva. Você concorda comigo? Mas ele não se permitiu se autoavaliar, porque tem muitas pessoas que não professam nem a mesma fé que a nossa, mas são pessoas que se avaliam, quando vê que está se perdendo, retorna, não sabe o que é princípios espirituais, mas sabe o que são princípios éticos. E esse homem, ele passou por cima disso tudo por causa de uma semente que entrou no coração. Sabe qual? A vaidade. Sabe qual outra semente que entrou no coração dele? A prepotência. Sabe qual foi a outra semente que entrou no coração dele? A arrogância. E assim por diante, a altivez. Achar que é a última Coca-Cola do deserto, achar que é a última bolacha do saquinho, achar que não pode ser questionado, achar que não há erro na sua pessoa. Será que alguém está se identificando com alguma coisa que eu estou falando, ou só o pastor? Porque se a gente não começa a compreender quais são as nossas reações perante as situações que a gente vive, a gente pode começar a ir por um caminho errado, e depois que vai para o caminho errado, não tem mais jeito, vai ter que vir uma consequência. Fala comigo: caminho errado, consequência certa. Caminho certo, consequência certa. Então é por isso que eu tenho que me avaliar qual é o caminho que eu estou seguindo, qual é a postura que eu estou tendo.
E qual é os princípios que eu estou valorizando? Se esse homem aqui, nessa escala alta, Naamã, tivesse se atentado a isso, certamente a gente não estaria contando essa história. O inimigo até podia estar tentando fazer, exterminar os judeus, beleza? Mas através de outra pessoa, não através dele. De repente a família dele podia ter sido salva, mas tudo se perdeu por uma semente que se deixou entrar no coração. Então avalie a semente que você está permitindo que cresça dentro de você. Avalie as atitudes que você está tendo, os comportamentos que você está tendo, para que em nome de Jesus você não seja enlaçado pela serpente, você não seja enlaçado pelo laço do passarinheiro, e você não perca tudo aquilo que Deus já te prometeu em algum momento da sua caminhada. Amém? Graças a Deus por isso. Então vamos ler aqui. Abre a sua Bíblia, o capítulo 4 de Esther. É tão interessante que quando você segue um calendário, e esse calendário é o calendário dos céus, você traz para a sua vida, para a sua casa, a essência do que nós estamos vivendo, do que a igreja está vivendo. De repente você recebeu um decreto em alguma área da sua vida, e essa atmosfera vai trazer ao teu coração o entendimento de que decretos podem ser revogados. Você pode receber, através dessa essência que o Senhor está nos trazendo de Purim, o entendimento de que a última palavra, de fato, ela vem de Deus. Existia a autoridade máxima ali, Xerxes, o rei, e parece que esse rei é um rei bravo, né? Algumas histórias você vê que o cara era osso duro de roer, mas sabe o que aconteceu? Deus estava no controle de todas as coisas. Quando você guarda isso no teu coração, você começa a compreender que Deus está no controle de tudo. Olha só, Esther capítulo 4, versículo 1. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Esther e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Esther, vamos parar aqui só um minutinho para a gente conversando sobre o texto. Amã convenceu de forma muito sutil a Xerxes, o rei, emitir uma ordem onde seriam mortos todos os judeus. Até aí você compreendeu, amém? Mardoqueu, essa notícia foi se proliferando até que chegou a Mardoqueu. Algumas pessoas que receberam aquela notícia já se vestiu logo de pano de saco, que é uma forma de humilhação para poder se apresentar a Deus,
E ele começou a clamar, orar, jejuar. Amém? Mardoqueu fez da mesma forma. Só que além dele orar, jejuar, né, e se lançar em cinzas, em rosto em cinzas, clamando, ele foi tentar falar com Esther. Só que ele não conseguiu entrar no palácio. Amém? Porque ele estava de roupa de saco e existia uma lei que não podia entrar. Fechou? Muito bem. A rainha Esther então mandou uma pessoa dela de confiança ir até ele e levar uma palavra para ele. Aí a gente vai voltar aqui agora. Atã, o nome dessa pessoa, foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio real. Mardoqueu lhe contou tudo o que tinha acontecido e quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio que tinha sido anunciado a Susã, para que ele mostrasse a Esther e insistisse com ela para que fosse à presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do povo. Está bem nítido, não é? Perfeito. Agora versículo 9. Atã, olha bem isso, retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no palácio interno sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para que a pessoa lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Você entendeu o que aconteceu aqui? Ela diz, Mardoqueu fala para ela assim, olha, fala para Atã, olha, pede para a rainha, para Esther, para minha sobrinha, sei lá como ele falou, pede para ela ir até a presença do rei e implorar por misericórdia. Implorar por misericórdia. Pede a ela para que ela converse com o rei. Qual foi a resposta dela? Olha, avisa a Mardoqueu que eu não posso fazer isso. Se ele não sabe, existe uma lei que serve para todos, que só pode entrar na presença do rei quem ele chamar, senão essa pessoa pode ser morta. Nesse momento, o que Esther está fazendo? Lavando as mãos dela, dizendo, olha, não tem como fazer, tem 30 dias que o rei não me chama, que eu não vou à presença do rei. Se eu chegar lá, eu vou ser morta como qualquer outra pessoa qualquer, porque ele não pode. Não foi isso a resposta dela? Naquele momento ali ela disse que ó, eu não tenho o que fazer. Amém? Atã retorna a Esther tudo que Mardoqueu. Aí vamos procurar aqui, a gente parou no 9, né? Deu isso. 10. Então ela instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu, todos os oficiais que a gente acabou de ler. 11. O pastor de vocês vai ter que usar. 12. Mardoqueu recebeu a resposta de Esther e mandou dizer, ele vai lá, Antônio vai lá e fala com Mardoqueu,
Mardoqueu dá uma contra-resposta. Aqui é o X da questão. Mardoqueu recebeu a resposta de Esther e mandou dizer: não pense, isso aqui foi ele falando para Atã, para que Atã falasse com Esther. Olha aqui, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Você está entendendo isso aqui? Mardoqueu fala na lata de Esther, da rainha: olha só, não pensa você, porque você está aí do lado do rei, que você vai escapar da morte. Agora entenda, se você não for canal, Deus vai levantar outras pessoas para ser. Olha a palavra que Mardoqueu dá a Esther. Essa palavra deve ter mexido com os ossos dela. Essa palavra deve ter mexido com ela toda. Aí ele continua: mas você e a família do seu pai morrerão. Aí ele diz: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Ele está confrontando Esther. Ele está dizendo: você tem um propósito nesse lugar. E eu quero que você saia daqui hoje guardando essa palavra no teu coração. Você tem um propósito dentro da sua casa. Sabe que você pode falar para você mesmo assim: eu tenho um propósito dentro da minha casa. Mardoqueu lembrou, naquele momento ali, pode ter passado na mente de Esther, que ela era uma menina judia, sem nenhum futuro, uma escrava, alguém que estava sendo criado pelo tio, porque não tinha pai nem mãe, mas que em algum momento ela teve a sorte tirada e foi conduzida ao rei. E o rei achou graça sobre ela e a colocou na posição de quê? De rainha. E aí ele começa, essas palavras podem ter dentro dela repercutido de uma forma tão tremenda, que ela começou a lembrar de quem ela era e quem Deus fez. E eu quero que você saia daqui lembrando quem você era e quem Deus fez de você, aonde você estava e aonde Deus te colocou. O que o inimigo tentou fazer contigo, mas a mão forte de Deus entrou e resgatou você. E tudo isso tem um propósito, tem um porquê. Não é por à toa que você está nesse lugar, não é à toa que você está na tua casa. Existe um propósito para todas as coisas, e a gente precisa tomar posse desse propósito, para que o nosso propósito de vida aconteça de verdade, em nome de Jesus. E quando a gente começa a perceber qual é o nosso propósito, a gente começa a entrar dentro do que Deus tem para a gente. E o seu propósito não é para você ficar jogado para um lado, jogado para o outro, apático a isso, apático a aquilo, deixando a vida levar, igual o Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, leva ela, eu. Não, o Senhor não tem chamado para isso. O Senhor tem te chamado para influenciar, o Senhor tem te chamado para ser alguém de postura, o Senhor tem te chamado para ser alguém grato, o Senhor tem nos chamado para ser alguém que de fato faz a diferença pelo aquilo que Ele já fez na nossa vida, mudou a nossa sorte, tirou a identidade que tínhamos de escravo, de viver na escravidão do pecado, de viver na escravidão do mundo, de ser cego espiritualmente, de ter grilhões nos prendendo, para que não pudéssemos caminhar, andar, ver as coisas de Deus. Então nesse momento aqui, Mardoqueu mandou uma palavra para ela que mexeu com ela de tal forma, que a partir desse momento a postura dela muda.
Até então ela estava omissa, apática ao que está acontecendo. Quando Mardoqueu vai lá e dá uma injeção nela, ela começa a entender qual é o propósito dela. E aí ele fala: será que não é para isso, para esse momento agora que Deus te fez rainha? E eu quero te perguntar hoje: será que não foi para isso que você está vivendo hoje, que Deus te fez um homem, uma mulher de Deus? Então para de reclamar, de murmurar, para de espernear, para de dar razão para o inimigo e assuma a postura que Deus já constituiu sobre a tua vida. Alguém que Deus tirou de um lado, trouxe para o outro, mudou a sorte, para quê? Para agora ficar omisso, ficar omissa, com medinho de tomar decisões. Entenda uma coisa: decisões precisam ser tomadas, conversas sérias precisam ser conversadas, porque isso é coisa de gente grande, é coisa de quem Deus mudou a vida, de quem Deus mudou a história. Isso é coisa de quem Deus trouxe para um outro nível, um novo nível. Mas nós temos que tomar posse disso. De repente você entrou aqui como Amã, permitindo que buzinações do inferno ocupassem o teu coração e fermentassem a sua vida. Mas no início da mensagem você ouviu o quê? Se você permitir que essas murmurações do inimigo entrem e semeiem no teu coração, você está cravando a sua própria sepultura física, espiritual, ministerial e familiar. Porque foi assim que aconteceu com Amã. Está entendendo isso? Agora, se você de repente entrou aqui com uma postura de Mardoqueu, alguém que está ali batalhando, alguém que estava ali instruindo Esther, alguém que estava ali lutando por alguma coisa, alguém que estava ali se posicionando em algo, se posicionando por alguma coisa, mas que não estava vendo resultado, entenda: todas as coisas procedem da forma que Deus quer. Só descansa no Senhor e deixa Deus cumprir a parte dele. Mas isso é para quem? Isso não é para qualquer um. Isso é para quem está posicionado sobre princípios e sobre valores. E eu estou falando aqui do posicionamento que Mardoqueu teve perante todas essas situações. Não perdeu a fé, não se desesperou, fez o que tinha que fazer e se manteve de pé. E Deus o honrou a todo tempo. Porque entenda, quando você está na posição de Deus, o Senhor não te abandona. Quando você está na posição do que o Senhor quer, o Senhor não te deixa passar falta, o Senhor não te deixa passar humilhação. E o que aconteceu com ele foi exatamente isso. Olha só: se você não se prostrar, todo o povo vai morrer. Eu não vou me prostrar e ninguém vai morrer, porque o Deus, o meu Senhor, é o Deus da minha nação. Quando você se posiciona, o inimigo não toca nem na tua vida, nem na tua casa, nem naqueles que estão sob debaixo da tua autoridade, porque é questão de posicionamento. Agora, em contrapartida, se você agir no primeiro momento como a Esther agiu, eu lavo as minhas mãos, não posso fazer. Se encontrar limitações logo no primeiro momento, eu tenho uma palavra para você. O Espírito Santo hoje, o Espírito Santo hoje, o Espírito Santo hoje está agindo com você, assim como Mardoqueu agiu com a Esther, e dizendo assim: olha, não, tem um propósito de Deus na sua vida, e você não pode abrir mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus mudou a tua sorte, se Deus mudou a tua história, se Deus mudou isso tudo, é porque Ele quer que você haja e abra a tua boca e faça e se posicione. Oh, aleluia! Deus muda a nossa sorte para que a gente se posicione, para que a gente fale, para que a gente abra a boca, para que a gente faça sentido na vida das pessoas. Nós precisamos fazer sentido na vida de outras pessoas, mas é um sentido que vai levar outras pessoas à vida. A omissão, ela leva quem está do teu lado à morte.
Pastor, como é que funciona isso? Se você vê quem está do teu lado fazendo uma coisa, um montão de coisa errada, e você não se posiciona, você está sendo omisso, porque você já conhece a palavra, você já conhece a verdade. Se você vê quem anda com você do teu lado, não quer nada com Deus, e você está ali falando, e está insistindo, e está falando, e está se posicionando como um Mardoqueu, eu tenho uma palavra para você: se afasta. Ah, pastor, então eu tenho que se afastar do meu marido, tenho que se afastar da minha mulher? Não, eu estou falando daquelas companhias que você sabe que não é mais para andar e continua insistindo. Eu estou falando daquelas conversações que você sabe que não é para ter e você continua insistindo. Eu estou falando daqueles acessos que você sabe que não é para ter mais, mas continua permitindo que haja. Agora, sobre aquele que está do teu lado, sobre aquele que está na sua casa, sobre o seu marido, sobre a tua esposa, não sejam omissos. Continue falando. Abra sua boca. Não precisa ser chato, não precisa ser enjoado, não precisa ser alguém, né, que vai estragar um relacionamento por causa de A ou de B. Não, mas seja alguém posicionado, porque a sua posição vai definir a vida de outras pessoas também. A posição de Esther atuou na vida de tantos outros, e consequentemente na nossa. Para chegarmos aqui, essa posição precisa ser tomada lá. Eu quero que você guarde no teu coração. A gente já vai fechar essa mensagem. A gente está falando sobre mudança de sorte desde sexta-feira. Então entenda: quando você se posiciona, o milagre acontece. Só que tem uma coisa que eu acho que é a mais difícil. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã, jejue em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Cara, isso aqui para mim é extraordinário. Eu já li esse texto aqui diversas vezes, e todas as vezes que eu leio, Deus fala comigo de uma forma tremenda. Porque a primeira coisa que essa mulher teve foi reação. Fala comigo assim: eu tenho que ter reação. A pessoa apática às coisas, cara, tu fala, e a pessoa está ali com aquela cara de ovo frito. Ovo frito, qual é a cara de ovo frito? Aquela cara assim, estatalada, aquela cara de demônio. Nós temos que ter reação. Sabe como é que é a reação? Ó, é assim, ó, eu ouço o que entrou no meu coração, eu faço. É manifestação, reação. Eu recebo uma palavra, eu tomo posse daquela palavra, eu dou um glória, eu dou um aleluia, eu falo amém, Senhor, eu estou nessa, conta comigo, vai lá, eu estou assim. A reação, ela tem que ser algo na nossa vida. Entenda, todo animal, ele tem uma reação para autodefesa. Já percebeu isso? Aquele bichinho lá dentro do mar, o polvo, aquela coisa feia, molústica assim, ó, toda mole. Tu vai mexer nele, solta a fumaça preta, né, João? Poder de reação. O jacaré que está lá com aquela boca aberta, pegando sol. A hora que ele se enfesa, em instante, segundo, ele tem um poder de reação e defesa. E por que nós dentro da igreja, que somos seres pensantes, a gente muitas vezes ouve uma palavra, aquilo demora a entrar, aquilo demora a fazer um efeito. Ai meu Deus, eu tenho que tomar um montão de pancada na vida para poder. Não precisa disso. Ouviu, entrou, pratica. Ouviu, entendeu, obedece. Isso é poder de reação. Esther, aqui no versículo 15, está fazendo isso. Primeiro ela lava as mãos, depois se mostra omissa.
Aí toma ali uma palavra, um pedala Robinho. Nisso que ela toma um pedala Robinho, ela acorda para a vida e fala: cara, pelo amor de Deus, que besteira que eu estava fazendo. Eu estava em missa dentro da minha casa, eu estava em missa com meu marido, eu estava em missa com meu filho, eu estava deixando meu filho tomar decisões por mim, eu estava deixando minha filha tomar decisões por mim, eu estava deixando meu marido tomar decisões por mim, eu estava deixando minha mulher tomar decisões por mim. Outras pessoas estavam tomando decisão por mim, e aonde é que eu estava? Aí ela acorda para aquilo e ela fala: opa, a ficha caiu já. Tá bom, Senhor, já entendi. Ela chama o cara de novo, a Antônia, e fala assim: vai lá agora, diz para Mardoqueu, para ele reunir todo mundo de Suzã, todas as mulheres, todo mundo, e dizer: olha, vamos orar, vamos jejuar. Agora ele falou: o quê? Não peça mais para Deus, não. Ore e jejue pela minha vida, porque ela ali está tomando decisões. Comece a pedir pessoas para interceder por você. Comece a entrar no propósito de ser fortalecida em Deus, para que você possa ter força para tomar decisões certas. Porque ficar vendo novela, ficar vendo série, ficar vendo Netflix, ficar vendo arrasta para cima, não sei para onde, arrasta para baixo, não sei mais o que, não vai edificar a tua fé. O que edifica a tua fé não é post dos stories de Deus, não é arrasta para cima do que o pastor lá da Baixa da Égua falou. O que edifica a tua vida é joelho, é oração, é clamor, é busca, é relacionamento, intimidade com Deus. É isso que entra, é isso que faz a diferença. Aí ela vai e fala assim: olha, olha aqui. Então, versículo 15: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúne todos os judeus que estão em Suzã, jejue em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Olha só, ela está puxando a responsabilidade para ela. Ela não está empurrando a responsabilidade para outro. Você está entendendo isso? Pare de empurrar a responsabilidade para outras pessoas. A responsabilidade é sua. Se você está dentro da mesma casa, a responsabilidade também é sua. Ocupa o teu poder de decisão em Deus, na sua casa, na sua família. Ela aqui, ela não transferiu a responsabilidade para outra pessoa. Ela começou através dela. Você está entendendo isso? Você quer mudança na sua casa? Começa através de você. Você quer mudança na sua família? Começa através de você. Você quer mudança nas coisas, nas situações que você está vivendo? Comece através de você. Aí ela vai lá e fala assim: jejue em meu favor, não comam, não bebam. Aí ela disse: depois disso, uma frase antes, eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja morta, ainda que seja contra a lei, se eu tiver de morrer, morrerei. Entende o que ela fez? Ela toma posse, a ficha cai, ela toma posse, tem poder de reação e logo começa a tomar decisões. E nessas decisões ela não responsabiliza, nem ela terceiriza decisões. Tem gente terceirizando decisões para o altar. A decisão não é do altar, a decisão é sua. Tem gente que não consegue ouvir e sentir, ouvir a voz de Deus e sentir a presença de Deus e quer responsabilizar o altar. A decisão é sua. Em buscar dentro da tua casa, fecha a tua porta do teu quarto, ajoelha, ora a Deus que Ele vai falar com você. Agora, se você não consegue fazer isso dentro de casa, não transfira para o altar uma responsabilidade que é sua.
presença de Deus porque eu não está buscando. Mas é uma igreja. É porque você não está buscando. Porque a igreja é lugar de buscar direção e entregar adoração. Você está entendendo isso? Esse lugar é lugar para você vir entregar adoração. Nisso que você entrega adoração, você recebe direção. Você chegou aqui hoje, você adorou. Você vê que todos os hinos que foram tocados aqui hoje foi de adoração. Adoração a Deus. Adoração a Deus. Aí você adora. Aí você adora. Aí você adora. Aí você adora. E agora, através da palavra, Deus te direciona. Mas aí agora, você decide o que vai fazer com esse direcionamento. Esther decidiu colocar em prática, tomar decisões, e ela viu a glória de Deus. Mas colocar em prática, tudo iniciou a partir dela. Ela vai assim: olha, manda o povo orar por mim, porque eu e as minhas criadas estaremos orando e jejuando com vocês, e eu vou à presença do rei. Quer que morra, se tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou fazer a minha parte. Quando você faz a sua parte, Deus te honra. Quando você se posiciona, Deus te honra. E o que aconteceu? Ramã foi enforcado com toda a sua família. A tua geração foi executada. Não foi os judeus, foi aquele que afrontou Deus vivo. Só se posiciona que Deus bota tudo no seu devido lugar. Só se posiciona que Deus entra com recurso. Só se posiciona que Deus entra te erguendo novamente e fazendo com que todos vejam que aquele que honra a Deus será honrado por ele. E aí depois Mardoqueu faz o quê? Ou uma honra dupla. A rainha Esther, ela recebe do rei uma palavra: peça o que quiseres. Ela estava sendo honrada ali diante de todo o palácio. Mas por quê? Ela até vacilou. Ao meu ver, ela vacilou. A meu ver, ela bambeou ali a perna. Mas quando ela viu que o negócio é sério, ela se posicionou. Então, não se preocupe se em algum momento você bambeou, amém? Não se preocupe em algum momento se você deu uma enfraquejada, amém? O que importa é o teu posicionamento após ouvir uma direção como está ouvindo hoje. E aí depois, quem é honrado? Mardoqueu. Entra naquele camarão bonito, bota aquela roupa lindona, e o povo começa a honrar. E quem faz isso? Aquele que tem a perseguir, porque é assim que Deus faz. Deus inverte as posições. Aqueles que se acham exaltados serão humilhados, mas aqueles que se humilham perante o Deus vivo, esses serão exaltados. Não é aqueles que são humilhados, isso é coisa do mundo, tá? É aqueles que se humilham perante ao Senhor. O que Mardoqueu fez? Tirou suas vestes, se vestiu de pano de saco, botou a cara no pó, se humilhou perante ao Senhor, e Deus o exaltou. Saia daqui nessa noite se humilhando ao Senhor teu Deus Todo-Poderoso, porque é Ele que vai te exaltar em nome de Jesus. Se coloque de pé. Como está orando ao Senhor? Oh Deus, nós te louvamos, ó Deus, por essa palavra. Nós te exaltamos, Senhor, porque em nome de Jesus, o Senhor é o Deus que mudou a nossa sorte. E o Senhor é o Deus que mudou a nossa história. O Senhor é o Deus que mudou o nosso destino para a glória do teu nome. Queria pedir que o Ministério Louvor viesse aqui para frente. Pode continuar conectado. Fale com o Senhor. Veja onde essa palavra falou.